O Brasil vive uma crise ambiental. Fogo e fumaça estão espalhados em várias regiões e também em estados. São Paulo registrou focos de queimada inéditos em agosto. Em Minas Gerais, é a maior taxa em 13 anos. O Pantanal também enfrentou as chamas, resultado da extrema seca que o país enfrenta neste ano. Por outro lado, começamos a semana com chuva, temperaturas mais baixas, inclusive com termômetro negativo e neve em algumas cidades do país. Mas como ficam os próximos dias, hein? Será que a fumaça volta a cobrir parte do país? Quem vai responder para a gente é o meteorologista e também coordenador de operações substituto do CEMADEM, o Giovanni Dolife. Boa tarde, Giovanni, seja sempre bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Mas antes da gente falar do que vem por aqui, eu acho importante a gente dar uma dimensão desse momento que o Brasil enfrenta, porque é a maior seca dos últimos 40 anos, segundo um estudo recente. É isso mesmo, Giovanni? Boa tarde, Kelly. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Kelly, um estudo recente do grupo de secas aqui do CEMADEM, que pegou dados desde 1981 até agora, são dados de satélite, né? O satélite só tem de lá para cá, mas já são 44 anos, e revelou que em grande parte de 16 estados do Brasil, então uma área enorme do país, nunca teve uma seca tão severa entre julho do ano passado até agora, agosto. Considerando, então, esses períodos, a gente está realmente numa situação bem grave. E o motivo é que essa seca não está acontecendo só por causa da falta de chuva desse ano. Nas últimas 2 décadas, esse grupo também estudou o regime de chuvas e percebeu que, na maior parte dos anos, a gente teve falta de chuva. Os anos em que a gente teve mais chuva do que o normal foram poucos. Muito mais anos com chuva abaixo do normal. Então, essa é uma seca que é resultado não só de um ano, é resultado de 12 meses de seca, mas também de 2 décadas com a frequência maior de anos secos do que de anos chuvosos. Por isso, a situação é tão grave. Pois é, né? As mudanças estão aí e vinham já sendo anunciadas, né? E agora chegaram para valer. Giovanni, você comentou que em algumas regiões é a pior seca. A gente pode sintonizar as pessoas dizendo quais estados realmente sofrem mais com esse cenário? Claro, olha só, no norte a gente tem Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins. Depois no centro-oeste, todos os estados do centro-oeste, boa parte deles tem áreas que vivem essa pior seca em 44 anos. No sudeste, todos os estados, principalmente Minas Gerais e São Paulo, e até no sul, o Paraná tem uma boa área que também vive essa pior seca em 44 anos. Então, um grande número de estados, é uma área bem grande mesmo. Pois é, agora sobre essa nossa manchete, calor e baixa umidade indicam condições para a volta de fumaça. Essa é uma preocupação, inclusive, que a gente tem acompanhado. Será que essa fumaça toda pode voltar a cobrir vários estados, Giovanni? O que diz o CEMADEM, hein? Pode sim, viu, Kelly? E o motivo é o seguinte, a gente ainda está dentro do período seco. Apesar da gente estar na pior situação em 44 anos, a gente ainda não chegou no pior dessa estação seca. Setembro ainda é um mês que normalmente é bem seco e não tem nenhuma previsão de que ele seja diferente disso. Então ele deve ser seco. E o sol vai ser mais quente em setembro do que em agosto. Os dias vão ficando pouco a pouco mais longos, a gente está indo para o final do inverno. Então, as temperaturas devem ser mais altas em setembro do que em agosto. E toda essa fumaça que foi empurrada para norte, ainda está na atmosfera. A gente ainda tem muitos focos de queimada no centro-oeste, no norte, ali na Bolívia também. As imagens satélite de hoje mostram muita fumaça ali na Bolívia. E depois que passa a frente fria, né, o ar vem de sul, o ar frio empurra tudo para norte, essa massa de ar frio sai e o ar quente volta de novo de norte para sul. Então toda essa fumaça que agora está mais no centro, na Bolívia, vai voltar a descer, vai descer para o sul, vai pegar São Paulo. E ainda tem o problema que foi o que agravou no final de semana, né? No final da semana passada, são as queimadas criminosas, né? O fogo criminoso, fogo por pessoas, né? Então a gente não tem só a natureza, mas tem as pessoas, infelizmente, ajudando a piorar a situação. Então a gente faz até um apelo para que as pessoas evitem atear fogo, que seja lixo no quintal, né? Que isso, com as situações de temperaturas altas, tempo seco forte, como estava
na sexta-feira e no sábado, qualquer pequena chama, pequena faísca pode se alastrar e queimar grandes áreas, piorando o problema. Então, essa época de seca, vamos evitar colocar fogo. Com certeza, né? Tem que ter conscientização e quem sabe as prisões que aconteceram também, né, sirvam de exemplo para as pessoas não atearem fogo. Agora, Giovani, em muitos municípios também veio o frio, um frio grande. O Brasil é um país continental. O que a gente pode dizer sobre essas regiões onde o frio chegou para valer? Deve continuar a baixa temperatura ou não? O tempo pode mudar também? Chegou forte, né, Kelly? E foi longe. Esse frio avançou pela Amazônia, passou da Amazônia e da região norte, chegou até o sul da Venezuela. Foi bem longe mesmo. E as temperaturas aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve as temperaturas mais, em alguns pontos da Grande São Paulo, temperatura mais baixa desde que tem medições na década de 2000. Temperaturas negativas na Grande São Paulo. Então, tivemos as temperaturas mais baixas desse ano e mais baixa também em média, na capital paulista, foi mais baixa desde 2022, né? Porque o inverno do ano passado foi realmente bem quente, não teve praticamente ondas de frio. Esse ano a gente teve o inverno começando quente, mas agora, de julho começou a ter umas ondas de frio e agora em agosto a gente teve umas ondas de frio mais fortes. Era um cenário esperado, porque a gente vinha de um El Niño, ano passado a gente estava sob a atuação do El Niño, que inibe a entrada dessas massas de ar mais fortes, e esse ano com a entrada o fim do El Niño, né? Na transição a gente ainda não está na Laninha, mas com o fim do El Niño, então no final do inverno teria essa possibilidade de ondas de frio mais fortes que estão acontecendo. Mas ela passa, né, durante alguns dias. Então hoje a gente teve ainda temperaturas bem baixas em boa parte do país, especialmente em São Paulo, né, áreas do Sudeste. Na quarta-feira ainda um pouco frio em São Paulo, Sudeste, mas na quinta-feira já começa a fazer calor e o final de semana vai ser quente. Então a previsão é de que na semana que vem, já no final dessa semana, a gente tenha de novo temperaturas elevadas e é possível que a gente tenha uma nova onda de calor, né, que tende a ser mais quente do que a anterior, por causa do sol mais quente. A cada semana os dias vão ficando um pouco mais longos, a gente recebe mais energia do sol, que enquanto não tem água para essa energia do sol evaporar, toda energia é transformada em calor, temperaturas altas. Então, até o início da estação chuvosa, que normalmente começa entre outubro e novembro, a gente ainda vai viver períodos de muito calor, de tempo muito seco e, portanto, com risco do fogo se alastrar e causar esse problema com excesso de fumaça na atmosfera. Giovani, pelos estudos do CEMADEM, a gente já trouxe um dado muito impactante logo no começo da nossa conversa, que foi o registro, né, do pior período de seca em 44 anos, isso em vários estados aqui do Brasil. Ao que tudo indica, a gente pode ter uma intensidade ainda maior desses extremos climáticos daqui para frente? Sim, Kelly. E são 44 anos, já assusta, mas só não é mais porque a gente não tem dados anteriores a 1981, né? É possível que seja um período ainda maior. Mas sim, isso pode estar indicando um novo normal, né? Um novo clima. Só que o clima, ele evolui não de forma linear, numa reta. Ele evolui oscilando. Então, não significa que a cada ano vai ser mais seco do que o ano anterior, mas é provável que na próxima década a gente tenha mais eventos de seca severos do que na década anterior, né? Eu falava dos últimos 20 anos, né? Não foram todos os anos secos, mas a gente teve uma frequência de anos secos muito maior do que anos chuvosos. Então, essa parece ser uma tendência. Então, secas extremas, secas severas, podem se tornar mais frequentes a cada década. Olha, a gente tem que seguir de olho, porque realmente impacta na vida, na saúde de todo mundo. Giovani, sempre é muito legal te ouvir. Muito obrigada. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, Kelly. Até a próxima.